pessoal, eu sou a Artênia, colaboradora do IRPA e faço parte do projeto Bahia Produtiva. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai falar sobre gestão financeira nos empreendimentos da agricultura familiar. Nessa videoaula, a gente vai ver o porquê que a gestão financeira ela é tão importante, o que ela é, como que ela funciona e como que a gente pode iniciá-la nos empreendimentos. Então, a gestão financeira ela é um conjunto de medidas e procedimentos que servem tanto para saber quanto dinheiro possui ali no empreendimento, quanto dinheiro é necessário para manter o empreendimento funcionando, então para compra de insumos, de matéria-prima, para fazer beneficiamento, para comprar embalagens, para fazer a distribuição, a logística de venda desses produtos. Então, tudo isso é manter o funcionamento do empreendimento e a gestão financeira ela faz esse controle. Quanto que é necessário para manter esse funcionamento? Além disso, ela também nos ajuda a precificar o nosso produto, a colocar o nosso preço de venda, para que a gente consiga vendê-lo a um preço justo de produção e também a um preço aceitável pelo consumidor. E a outra coisa que já está relacionada a preço é a margem de lucro. Então, quando a gente faz uma boa gestão financeira, a gente tem condições de prever qual vai ser a nossa margem de lucro que a gente vai obter na venda dos nossos produtos. E ela é importante porque ela facilita a redução de gastos desnecessários. Então, um gasto que é muito comum e é desnecessário em alguns empreendimentos é o pagamento de juros e multas. E ele geralmente acontece por falta de planejamento, de gestão, de preparação. Porque se a gente tem uma conta a pagar, a gente tem que saber, tem que colocar tudo ali na organização do empreendimento, qual é a data de vencimento dessa conta, quanto que a gente precisa para pagá-la e aí fazer a preparação antes. Como que a gente vai arrecadar esse dinheiro? A gente vai tirar de onde? Vai fazer uma vaquinha, vai fazer um bingo, vai tirar do capital de giro, vai tirar do dinheiro que a gente tem ali para manter o empreendimento, chamado custeio. De onde que vai sair esse dinheiro? Então, quando a gente faz uma gestão, a gente consegue saber isso tudo e não precisa ficar com aquela preocupação e aquela confusão de arrecadar dinheiro em cima da data de vencimento ou após o vencimento da conta. E aí também ela nos orienta quanto ao uso adequado do dinheiro, que isso também vai afetar os nossos resultados financeiros, né? Se é o momento da gente comprar uma máquina ou não, por exemplo, é o momento de comprar uma forrageira, o empreendimento tem o dinheiro para comprar essa forrageira. Se a gente comprar agora, a gente vai tirar um pouco do dinheiro do capital de giro e aí a gente vai comprometer o funcionamento do empreendimento. Então são coisas que a gente fazendo a gestão financeira, a gente consegue ter clareza e consegue tomar decisões melhores que acaba refletindo no uso eficiente do dinheiro e também nos resultados futuros, que são resultados melhores e positivos. E aí, além de a gente já viu que é importante, né, tem outra questão. Quando a gente não faz uma gestão financeira nos empreendimentos, ela geralmente causa muitos problemas. E entre eles está a falta de informações quanto ao valor de contas. Geralmente as pessoas, os empreendimentos que não têm gestão financeira, eles não sabem quanto que tem que pagar para o contador, por exemplo, quanto que tem que pagar no registro de determinada coisa, quanto que se é necessário pagar para abrir uma conta no banco, ou quais taxas que estão sendo pagas ao banco. São coisas que poucos empreendimentos conseguem saber. E aí, quando a gente não faz gestão, né, a gente já entendeu que ela é importante para nos ajudar no planejamento do uso do dinheiro, no planejamento do empreendimento, para que ele esteja sempre saudável e em permanente funcionamento, para que não feche as portas e nem o CNPJ seja cassado. E então, quais são os problemas que traz quando a gente não faz gestão financeira? Um dos problemas é a falta de informações sobre os valores que a gente tem, tanto para receber quanto a pagar. Então, muitas vezes, os empreendimentos fazem vendas para, por exemplo, a merenda escolar, mas só que eles não sabem quanto que tem que receber, porque a pagamento ele é futuro, não é imediato. Então, geralmente não sabem. A gente tem para receber, mas não sabe quanto exatamente que tem para receber. Então, quando a gente faz a gestão, a gente anota tudinho. Fez uma venda tal, no dia tal, para tal lugar e vai receber tanto em tal dia. Isso é muito importante, porque a gente consegue prever quanto dinheiro a gente já tem para pagar determinadas contas se for necessário.
Quando a gente não tem essa gestão, a gente tem um problema que a gente pode colocar o empreendimento numa condição de devedor. A gente não sabe quanto que tem para receber e aí a gente não sabe se aquele dinheiro vai ser suficiente para pagar as contas. E quando o dinheiro que a gente tem para receber ele não é suficiente para pagar as contas, a gente entra numa condição de devedor. E o que é que a gente faz então? A gente precisa saber qual o valor da conta que tem que ser paga e pensar como que a gente pode juntar mais dinheiro para conseguir quitar essa conta. Um outro problema é a questão do erro no cálculo do preço de venda dos produtos. E isso é muito comum. Muitos empreendimentos eles só chutam o valor do seu produto e não sabem exatamente qual foi o custo de produção daquilo. Então, às vezes, chutam um valor que ele está ou muito acima ou muito abaixo. Um exemplo é aquela produção de sequilhos de mandioca que é feita em algumas comunidades. Então, às vezes, imagine que você está ali com um produto que custou entre compra de tapioca, compra de óleo, compra de ovos para fazer aquele produto, ele custou R$ 2,50 mais a embalagem. Então, ele custou R$ 2,50 só para deixar prontinho para entregar ao cliente. Quanto que você vai vender aquele produto? Você não pode vender a R$ 2,50. Tem que vender um pouquinho a mais, porque é para tirar tanto a sua mão de obra, como também a margem de lucro, que a margem de lucro é que vai dar o dinheiro para a gente criar um capital de giro, um capital de investimento para o empreendimento. Então, se a gente produz um produto a R$ 2,50, o custo de produção é R$ 2,50, o nosso produto ele não pode ser vendido também a R$ 2,50, vai ter que ser vendido a mais. Só que para saber quanto que vai ser esse a mais, se vai ser 3, se vai ser 4, se vai ser 5, a gente precisa saber fazer gestão, para a gente anotar tudo e saber qual é o custo de produção. Então, como tem esse problema, né? Não faz gestão, não sabe qual é o preço de venda adequado, o que é que faz? Faz o produto a R$ 2,50, gasta R$ 2,50 e acaba vendendo a R$ 2,50 também. O que é que a gente tem? Prejuízo. Então, muitas vezes, esses erros de cálculo, ele gera prejuízo. Um prejuízo tão grave que, na maioria das vezes, os empreendimentos não têm nem condições de pagar os impostos mínimos para se manter aberto. E aí começa aquela confusão ali dentro da comunidade para saber como que a gente vai juntar dinheiro para conseguir pagar uma conta A, um imposto B, ou o contador para fazer a contabilidade dos empreendimentos e associações. Um outro problema também muito relacionado à falta de gestão é a falta de capital de giro. A maioria dos empreendimentos não tem capital de giro. E esse capital de giro ele sai um pouco ali da margem de lucro do produto. Então, se a gente tem um produto, um sequilho, que está sendo custo de produção R$ 2,50, a gente vai vender ele a 3, a gente tem que tirar tanto o valor da mão de obra, como também um pouquinho de dinheiro para capital de giro e reinvestimento. Mas quanto que a gente vai tirar? E aí a gente só sabe se a gente faz gestão. A gente sabe, olha, desse lucro aqui, desses 50 centavos de lucro, a gente vai tirar 10% aqui para ser o nosso capital de giro. E esse capital de giro ele vai ser usado para custeio do empreendimento, vai ser usado para compra de novos equipamentos ou para o conserto de equipamentos. São essas coisas. Então, tenham sempre um capital de giro dentro do empreendimento, porque ele facilita e ele reduz os problemas futuros com equipamentos, principalmente equipamentos quebrados, porque é muito comum a gente ouvir dentro dos empreendimentos que tal equipamento a gente não está fazendo tal coisa porque tal equipamento não está funcionando, a gente não está fazendo tal coisa porque o forno não está esquentando direito. Tá, e quanto é que custa para consertar esse forno? Custa X. E por que vocês ainda não fizeram? Porque a gente não tem dinheiro para fazer isso. Quando a gente tem o capital de giro, a gente pode usá-lo para fazer o conserto desses equipamentos. A gente tem os problemas, mas por outro lado a gente também tem os benefícios da gestão financeira. E entre esses benefícios está o controle de gastos, que isso é extremamente importante, a gente não pode sair gastando de forma aleatória, tipo, pensando, tem que comprar tal coisa agora para o empreendimento, então pega lá do dinheiro. Não é assim que funciona, a gente precisa ter esse controle de gastos para saber, olha, neste mês não vai dar para comprar o novo equipamento que a gente queria. Neste mês não vai dar para comprar, não vai dar para consertar o forno que quebrou. A gente vai ter que esperar um pouquinho mais, juntar um pouquinho mais de dinheiro para poder fazer esses consertos. Então, este controle de gasto também é extremamente importante, porque se a gente gasta mais do que entra no empreendimento, a gente entra de novo numa condição de devedor. A gestão também, ela facilita o corte de gastos desnecessários.
Eu falei anteriormente que juros e multa, o pagamento de juros e multas é um gasto desnecessário de dinheiro. Então, quando a gente faz a preparação, como eu já falei, a gente sabe a hora de pagar a tal conta, como que a gente vai juntar o dinheiro para pagar aquela conta e evita esse desperdício de dinheiro com pagamento de juros. Mas também tem outros gastos que são desnecessários e aí a gente precisa avaliar dentro de cada caso de empreendimento para empreendimento. Então, às vezes, é uma luz que fica ligada o tempo todo, que a gente poderia desligar sempre que sair daquele cômodo e reduzir o custo com energia do empreendimento. Otimizar a produção, então se organizar para produzir parte dos produtos em um único dia para economizar mais energia e não precisar ligar os equipamentos várias vezes durante a semana. Então, cada empreendimento precisa avaliar quais são os gastos que a gente tem e como a gente pode reduzir esses gastos. Lembrem sempre, aumentar o retorno financeiro, ou seja, a nossa margem de lucro, o nosso lucro, ele vai depender muito da nossa redução de gastos. Então, quanto mais gastos a gente reduzir, sem comprometer a qualidade do nosso produto, maior vai ser o nosso retorno financeiro. Não necessariamente reduzir gastos quer dizer diminuir a qualidade do produto, tá? A gente precisa pensar exatamente quais são os gastos que a gente pode reduzir, pode diminuir ali, sem comprometer a qualidade do produto. A qualidade do produto é o mínimo que a gente entrega ao cliente. Então, isso é o básico. Então, se a gente entrega uma embalagem bonita, a gente está entregando o mínimo, uma coisa diferenciada. Mas qualidade do produto, sabor daquele produto, ele precisa ser sempre presente dentro do que a gente vende. Não dá para abrir mão de qualidade. E aí, outro benefício é a definição exata do nosso valor justo. Lembra que eu falei do exemplo do sequilho a R$ 2,50? Se a gente vendeu, custou R$ 2,50 para produzir, então significa que a gente não pode cobrar R$ 2,50, porque isso não é um valor justo. Ele não está pagando nem a nossa mão de obra, provavelmente. Então a gente precisa, com a gestão financeira, a gente consegue ter esse benefício de poder calcular direitinho qual vai ser o nosso preço de venda. Um preço que ele vai ser justo para nós que estamos produzindo, como também ele vai ser justo para o cliente que vai consumir. E a outra coisa, um outro benefício da gestão do empreendimento é a decisão de quando dar desconto ao cliente. E qual vai ser o valor desse desconto? Às vezes eu não vou dar desconto a um cliente que está me comprando um sequilho, mas imagine que, vamos botar outro exemplo, no mel, por exemplo. Imagine que a gente vai vender 200 quilos de mel. Então, se o meu cliente pede um desconto, ele está me comprando 200 quilos de mel. Ele me pede um desconto? Sim, eu tenho condições de dar. Mas qual vai ser o valor desse desconto? Eu vou dar um desconto ali de R$ 1.000 para esse cliente? Às vezes não. Às vezes o meu desconto ele não pode passar de R$ 100, porque se ele passar de R$ 100, eu já comprometo o meu retorno financeiro. Então, quando a gente faz uma gestão, a gente consegue saber, olha, a nossa margem de lucro é tanto. Se esse cliente está pedindo desconto, a gente pode conseguir dar um desconto para ele de até X. Imagine que a margem de lucro é R$ 500. Então, se o cliente está pedindo um desconto, a gente pode dar ali R$ 100 de desconto, que não vai ter problema para a gente, não vai comprometer o nosso retorno financeiro, o nosso lucro final. E por último, um dos benefícios mais importantes é a saúde financeira do empreendimento. Muitos empreendimentos eles fecham as portas, eles têm dificuldade de conseguir determinados documentos porque eles estão ou inadimplente com alguma coisa, ou devem alguma coisa para a prefeitura, algum imposto. Então, quando a gente faz uma gestão, a gente consegue manter essa saúde. Então, a gente sempre vai ter dinheiro em caixa para pagar as nossas contas e também a gente vai estar sempre numa condição de adimplência, nunca na situação de devedor. E isso a gente sabe muito bem, quem já passou por isso dentro dos empreendimentos sabe que a gente dever uma coisinha, um imposto ali, acaba impactando na nossa hora de escrever um projeto, porque às vezes o projeto pede determinado documento que a gente não pode tirar o documento porque a gente deve um imposto para algum órgão. E aí, como que funciona e como que a gente pode fazer essa gestão? Eu vou lembrar aqui para vocês mais uma vez que gestão ela vai muito além do que a gente vai tratar aqui, tá bom? Mas a gente precisa iniciar. Como eu sei que muita gente acha a palavra difícil, que acha que é difícil começar a gestão, então eu estou começando aqui com passos simples, com passos curtinhos, que é pra gente dar o pontapé inicial, tá bom? E aí, como que ela é e como que a gente pode fazer? Então ela funciona da seguinte maneira, ela funciona como um ciclo. A gente vai fazer uma coisa,
depois a gente faz outra, depois faz outra e repete. Aí volta a fazer tudo de novo. Então esse ciclo ele começa com anotar. A gente anota tudo. Anota receita e anota despesa. Anota receita, que é o que entra, e despesa, que é o que sai. Depois disso a gente avalia. Então a diretoria, e a gente tira que a responsabilidade não é só o presidente, é a diretoria do empreendimento, ela vai avaliar ali. Anotou tudo durante o mês. Uma semana antes da reunião mensal com os associados ali, com as pessoas que fazem parte do empreendimento, a diretoria senta e avalia. Olha, esse mês entrou R$200 e o nosso gasto do mês com pagamento de contador é de R$50. Então a gente tem um saldo aqui de 150, tá tudo bem, é isso que a gente precisa passar para os nossos sócios. A diretoria avaliou, viu que está na condição ok, está na condição saudável, massa. Aí o que a diretoria faz? Monta um jeito de apresentar isso, pode ser em cartaz, apresentar isso aos associados. Então, quando tiver a reunião mensal dos associados, do pessoal que está envolvido com o empreendimento, então a diretoria vai apresentar esses resultados para os associados e aí, em conjunto, diretoria mais associados fazem a tomada de decisão. Então, decidem o que vai fazer com aqueles R$150 que está sobrando. Vai deixar em caixa para construir um capital de giro? Vai deixar em caixa para no final do ano dividir entre os sócios, que é as sobras? Ou vai pegar esse dinheiro e já vai dividir ali logo entre os associados? Então, lembre sempre, então a gente volta lá depois. Tomou a decisão, a gente volta de novo. Começa a anotar tudo. Anota tudo, a diretoria avalia como é que está a situação. Se está na condição de devedor ou está na condição saudável, tem dinheiro sobrando. Depois apresenta, faz a prestação de contas para os associados e aí, junto com os associados, fazem a tomada de decisão. Lembre-se que isso é sempre um ciclo, então ele vai, anota, avalia, toma decisão, anota, avalia, toma decisão. É durante o ano todo e durante a vida toda do empreendimento. Então, se o empreendimento durar um ano, é um ano fazendo gestão financeira. Se ele durar 50 anos, é 50 anos fazendo gestão financeira. Não tem como você começar a gestão financeira e parar, ou então não ter gestão financeira dentro do empreendimento. A maioria dos empreendimentos que não tem gestão financeira, eles estão numa condição de devedor e em algumas situações eles estão fechados, ou como CNPJ, na condição de inadimplente. Então, como que a gente, antes de iniciar, de tratar do assunto como iniciar a gestão financeira, eu preciso passar para vocês algumas informações que talvez para algumas pessoas não estejam bem claras, que é receitas e despesas. As receitas é o que entra e despesa é o que sai. Começando pelas receitas, nem sempre ela vai ser dinheiro. Então, eu posso vender um produto ali, vamos pensar que eu vendi 10 potes de sequilho e entrou R$50, tá? Então, ali é uma receita. Então, entrou R$50 da venda de sequilhos no dia tal, que foi vendido para o mercadinho tal. Então, foi vendido na feira de tal lugar, de Casa Nova, por exemplo. Depois, eu tenho uma outra situação que é receita também, mas não é dinheiro, como é o caso do mel. Tem algumas comunidades que tem a casa de mel, já outras não possuem casa de mel. Então, o que essas comunidades que têm casa de mel fazem? Elas disponibilizam a casa de mel para que outras comunidades possam usar, e essas comunidades que vão usar a casa de mel, elas acabam deixando a quantidade de mel para a comunidade que está emprestando a casa. Isso também é uma receita, porque depois dessa comunidade que recebeu o mel, o empreendimento que recebeu o mel, ela pode comercializar esse mel e virar dinheiro. Então a receita ela pode ser tanto em dinheiro como também em produtos. Mas se for produtos, a gente também coloca lá no nosso caderninho, anota também. Entrou 100 kg de mel, por exemplo, entrou 100 kg de mel no dia tal, e aí foi por causa que fulano de tal usou a casa de mel e deixou isso como uma contribuição pelo uso da instalação da comunidade. E a outra coisa é a despesa. Então, a despesa é tudo que sai do nosso empreendimento. E aí a gente tem aqui dentro de despesas, que são duas coisas, né? São despesas e o custo. O custo está relacionado com a produção do nosso produto. A despesa não, a despesa ela engloba tudo. Então, o pagamento do ACR, ele é uma despesa. O pagamento da gasolina da moto ou do IPVA da moto, ele é uma despesa.
mas ele não é um custo, tá bom? Ele vai ser um custo quando ele estiver ligado à produção do nosso produto. Então, imagine que eu tive que comprar 100 embalagens para o mel que a gente está vendendo. Então, essa embalagem, ele é um custo de produção, e aí ele é um custo variável, porque vai depender da quantidade de produtos que eu tenho para vender. Dentro do custo, eu tenho o custo variável e eu tenho o meu custo fixo. Esse custo fixo, ele sempre vai acontecer quando eu estou fazendo minha produção. Deixa eu sair do exemplo do mel e pro exemplo da polpa de fruta. Então, o que é um custo variável dentro da polpa de fruta? A compra de embalagens e a compra de matéria-prima, ele vai ser um custo variável, porque vai depender da minha produção. Então, se eu vou produzir 200 kg de polpa de goiaba, eu preciso de lá X quilos de goiaba. Se eu vou produzir 50 kg de polpa de fruta de goiaba, eu vou precisar de uma quantidade menor de goiaba, entendeu? E aí, a mesma coisa para a compra de embalagem. Então, se eu preciso de 200 kg, eu vou precisar de mais embalagem. Se vai ser só 50 kg, eu vou precisar de menos embalagem. Já o custo fixo dentro da produção de polpa seria o gasto de energia, porque o gasto de energia, eu vou precisar armazenar essas polpas de frutas, então elas vão ficar dentro de um freezer. E aí não vai importar se eu tenho 50 quilos ou 200 quilos, eu vou praticamente gastar a mesma energia. Imagine que eu tenho um único freezer que tem uma capacidade de armazenar 200 quilos. Então eu vou gastar R$200 de energia, por exemplo. Mas aí eu só produzir 50 quilos de polpa de fruta e eu vou guardar nesse único freezer que eu tenho. Então aí eu vou acabar gastando R$200 porque o meu freezer está ligado para guardar apenas 50 quilos de polpa de fruta. Então essa é a diferença entre custo variável e custo fixo. Mas esse custo, ele está dentro da minha despesa, porque ele é um gasto, ele é uma saída de dinheiro de alguma maneira. E aí a nossa despesa ela vai ser montada, então, a despesa normal para a manutenção do funcionamento do empreendimento, pagamento de imposto, pagamento de contador, pagamento de agentes comunitários, mais o nosso custo de produção. Então, se eu não tive gasto com custo de produção, não produzi nada, não gastei nada, então a gente só precisa se preocupar com a nossa despesa. Tá? Mas na hora de anotar lá, não precisa ficar se preocupando não. Anota tudo na mesma folha e aí a gente vai colocar despesas e aí anota. Paguei o ACR R$1.000 no dia tal, e a gente já sabe, pagamento de ACR. Comprei 200 quilos de goiaba para fazer polpa de fruta no dia tal, a fulano de tal. Paguei à vista, por exemplo. Então, tudo vai anotar, e vocês podem anotar na mesma folha que não vai ter problema. Ali, quando vocês estiverem fazendo aquela reunião da diretoria para avaliar os gastos e as entradas de dinheiro, vocês vão saber se aquilo é um custo fixo, se aquilo é um custo variável, ou se nem é custo e é uma despesa do empreendimento. E aí, como a gente já tem essas informações básicas do que é receita, despesa, custo, a gente vai começar a fazer a nossa gestão. E a gente começa de uma forma muito simples, que é comprando um caderno para o empreendimento e fazendo as anotações nesse caderno. Então, pegue um caderno e coloquem lá contabilidade ou gestão financeira do empreendimento. E nas folhas desse caderno vocês vão anotar uma folha sozinha para receitas, então coloca receitas, o mês, julho, agosto, depende do mês que vocês estão fazendo, e aí vocês vão colocar quanto entrou, quando entrou e de que foi essa entrada. Foi da venda de um produto, foi do aluguel da casa de mel, o que foi essa entrada? Para vocês saberem de onde estão vindo esse dinheiro. Numa condição em que vocês estão vendendo, por exemplo, para merenda escolar, que vão receber o dinheiro posteriormente, coloca também recebimento do dinheiro. Aí coloca daqui a 30 dias ou coloca a data que vocês vão receber esse dinheiro. Em uma outra folha, vocês vão colocar despesas. E aí vocês vão colocar o valor da despesa, quando que vocês teve que pagar aquilo, e aí para quem foi aquele pagamento. Por exemplo, foi o pagamento de imposto, então coloca lá R$20 no dia 17 para pagar o imposto tal. E aí o pagamento foi feito lá na prefeitura, entendeu? Vai ser tudo assim, então é coisa simples, é só anotar. O mais difícil é criar o hábito de anotar, mas se vocês pegarem o hábito de anotar, tudo vai ficar mais simples na hora da gestão. E a outra coisa que é importante fazer, pegue um calendário e coloque esse calendário na sede do empreendimento, num lugar que seja visível para todo mundo da diretoria.
E nesse calendário vocês vão anotar as datas de vencimento de contas, então de impostos, de quando que tem que pagar contador, quando que tem que descontado as taxas bancárias das contas da associação, qual é o valor dessas taxas, vocês vão anotar na parte de despesa no caderno. E vão anotar também a data de pagamento do ACR, a data que tem que fazer manutenção da moto, data do IPVA, porque se a gente anota essas datas em um calendário e deixa sempre visível, a gente não esquece. Não acreditem que o cérebro de vocês vai contribuir para que vocês lembrem de tudo que vocês têm que pagar, porque ele não vai. Então, anotem tudo. Quanto mais anotado estiver e visível estiver, vocês conseguirem ver isso com frequência, mais fácil vai ser fazer a gestão do empreendimento e ter as contas sempre em dia, não fazendo desperdício de dinheiro com o pagamento de juros e de multas e nem tendo problemas depois porque não consegue gerar tal documento, porque o empreendimento está devendo imposto tal, imposto Y, ou o CNPJ vai ter que ser cassado porque o empreendimento não tem condições de pagar as contas mínimas para se manter aberto. Então, o resumo faça a gestão financeira do seu empreendimento, vocês vão ter mais benefícios do que prejuízos. O mais difícil é começar a anotar, mas depois que vocês começam, a diretoria começa a avaliar essas contas, vocês começam a tomar decisão juntos, vocês vão ver que a gestão financeira foi a melhor coisa que vocês puderam fazer para manter o empreendimento funcionando e gerando retorno para as famílias. Tá bem? Então esse é o tema da nossa aula. Se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail irpa@irpa.org ou então pelas redes sociais da instituição. Vejo vocês em uma próxima aula. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.